querida, seja muito bem-vinda a mais uma tarde conosco, gravando um Coffee Time com um assunto maravilhoso, importantíssimo para nós. Talvez algumas de vocês nunca tenham pensado sobre isso, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada através da vida da Larissa Carvalho, linda, que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho daquilo que ela conhece. Muito bom estar com vocês novamente aí no seu carro, na sua casa, onde você estiver ouvindo. Muito bom estarmos aqui. E hoje estou aqui com a minha nora, Larissa Carvalho, casada com o Derek, o meu filho mais velho, e ela é formada em Direito. É uma advogada, tem trabalhado conosco aqui na igreja e hoje nós pedimos para ela falar a respeito de algo muito importante para as nossas vidas. Muitas mulheres chegam e perguntam assim: Rose, meu marido faleceu há um mês atrás e eu nunca nem paguei uma conta, o que eu faço agora? E esse assunto hoje vai ajudar você um dia que você precise fazer todos esses acompanhamentos, todos esses orçamentos, todos esses planejamentos, vai ajudar muito a você a se organizar na sua vida, agora e depois também quando precisar. Então, nós vamos falar hoje a respeito de previdência, aposentadoria. Isso, vamos traduzir assim para a gente entender bem, aposentadoria. Aposentadoria. Então, vamos ver como que funciona isso, quando, que horas. Se eu posso, não posso. Nós não sabemos, mas a Larissa sabe e ela vai nos ajudar hoje. Vai nos dar dicas legais. Vai nos dar dicas maravilhosas. Então, esse tema é maravilhoso. Maravilhoso. Olá, queridos. Então, eu queria dizer primeiro, que é um privilégio para mim estar aqui hoje. Eu agradeço de coração a pastora Alessandra e a pastora Rose pelo convite. O que a gente quer abordar aqui hoje, então, com vocês e trazer à tona esse assunto que é tão relevante, tão importante para nós, de uma maneira geral, que é o tema da Previdência Social. É algo tão relevante, tem tudo a ver com uma fase específica da nossa vida, que é a velhice, Muitas vezes a gente negligencia essa fase da nossa vida, mas a gente tem que prestar atenção, a gente tem que colocar esse assunto, dar relevância para esse assunto, para esse tema e debater sobre isso, Eu trouxe um texto da Palavra de Deus que diz em Isaías 46:4. Ele diz assim: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Vemos aqui algo maravilhoso, Maravilhoso. Deus dizendo que nós podemos planejar, nós podemos fazer, mas é Ele quem cuida das nossas vidas. Mas não deixa de ser importante para as nossas vidas fazer um planejamento. E tem coisas que cabe a nós fazer. Sim, com Deus certeza. está cuidando, mas Ele nos dá inteligência, nos dá os meios, os recursos, até uma palestra como essa, eu preciso. Abre os nossos olhos, puxa, isso é maravilhoso, é o que eu preciso. Sim. Então, eu não sei vocês, se vocês têm o hábito de planejar as coisas, planejar o dia, planejar os afazeres diários ali. Eu tenho. Nós brincamos que nós o que nós vamos fazer hoje? Eu tenho, eu gosto ainda de agenda de papel. Coloco lá na minha agenda. Ai, como você é antiga. Ai, mas eu gosto. Então, gosto de escrever. Eu faço do papel. Tenho duas. Então, vamos fazer o planejamento. É importante. Eu acho que quando a gente planeja, a gente consegue organizar melhor o nosso tempo, E os nossos afazeres a gente se torna mais produtivas, assim, nesse aspecto. Então, eu vejo que muitas pessoas se planejam, por exemplo, para trabalhar, fazem graduação, pós-graduação, cursos, enfim, se preparam para o mercado de trabalho, E com a velhice, o que eu queria trazer aqui é a mesma coisa. A gente precisa se planejar para essa fase da nossa vida, A gente precisa pensar como que a gente quer chegar na nossa velhice, Como que a gente quer, tanto no aspecto físico, A gente tem que chegar bem lá, com uma alimentação saudável. Cabeça boa, feliz. Corpo, bom, assim. Exato. E poder usufruir da velhice, Porque de repente você já construiu tanta coisa, já educou os filhos já casaram, já é avô, já é avó. De repente, se você se planejou, você pode usufruir, Viajar, conhecer lugares, fazer uma série de coisas, se você se planejou para isso, Sim, exatamente. Mas tem que ser só na velhice,
Não. Você podemos se planejar antes e podemos usufruir. começar a usufruir disso antes, né? Porque eu vejo agora, às vezes, né, aqueles velhinhos, né? Agora que eles compram aquele carro que eles querem, daí sai. Falei, por que não fazer um planejamento e a gente poder comprar o carro, a Ferrari, e sair com os cabelos ao vento antes de ficar velho? Né? Por isso que nós estamos aqui para aprender hoje. Vamos comprar nosso carro antes do tempo, antes de envelhecermos. Então, e além desse aspecto físico, né, da gente se planejar para chegar bem fisicamente, a gente tem que pensar no aspecto financeiro, né? Como que a gente quer chegar na nossa velhice em relação ao trabalho, né? Até que idade a gente pretende trabalhar? Até que idade a gente quer se manter ativo no mercado de trabalho? Claro que não é uma pergunta simples, tem vários aspectos que são relevantes aí, mas é importante isso. Então, muito atrelado ali a isso, o aspecto financeiro, vem o planejamento previdenciário, tá? Que é isso que a gente queria conversar aqui. O que é exatamente planejamento previdenciário? Pois é, então, quando eu falo de planejamento previdenciário, eu estou me referindo a um trabalho ali, a um parecer jurídico minucioso, preventivo, no qual um especialista da área previdenciária vai aplicar as regras de direito previdenciário como um todo na análise do histórico previdenciário do segurado. Tá? Então, através desse planejamento, o segurado ele vai se aposentar no momento ideal, recebendo o valor máximo possível que ele tem direito, de maneira mais célere possível. Tá? O que acontece é que o advogado vai fazer uma análise dos recolhimentos que foram efetuados ao longo da vida, né? Documentos comprobatórios de vínculos que ele possui e salários de contribuição que porventura devam ser retificados. E então o advogado vai apresentar um parecer demonstrando a melhor época para o requerimento do benefício e soluções para a obtenção de uma melhor aposentadoria. Então, dentro disso que você falou, é sempre bom a pessoa buscar um advogado para auxiliá-la a obter, fazer o melhor para obter o melhor lá na frente. Porque a gente, né, só a primeira parte que você leu ali tem que traduzir para nós, assim, isso, né? Isso, para nós e para vocês também, eu acredito. Então, mas assim, ó, tô trabalhando, comecei a trabalhar com 25 anos. Já trabalhei um período lá. Com carteira registrada. Com carteira registrada. Para isso, precisamos trabalhar, não é? Exato. Para você poder contribuir na Previdência, sobre o regime geral da Previdência Social, você precisa exercer qualquer atividade remunerada. E aí, para a Previdência, você é um segurado obrigatório. Então, você precisa trabalhar, sim. Então, primeiro, você precisa trabalhar. Ou precisamos entrar aonde? Para que nós tenhamos esse direito. Temos que pagar uma guia, né? Uma guia. Que é um imposto, digamos assim. Seria pago todo mês. É como um imposto. É uma guia da Previdência Social, né? Você vai fazer um recolhimento previdenciário. Você vai fazer um recolhimento direcionado ao INSS. Você pode fazer isso em alguma dessas categorias que eu falei, né? E aí, vai dependendo da sua categoria, vai ser uma alíquota que vai se aplicar ali. 20%, 8%. No caso de empregado, CLT, não é o empregado que faz o recolhimento. Quem faz o recolhimento é o empregador, né? A empresa que o contrata. Então, nesse caso, há uma presunção perante o INSS. Basta ele ter a carteira assinada, há uma presunção de que ele recolhe para a Previdência. Agora, no caso de você ser autônomo e você quer contribuir e quer ter um valor depois para a sua aposentadoria, você mesmo tem que fazer o recolhimento. Você vai fazer a emissão da guia GFIP e vai efetuar o pagamento. E aí você pode fazer esse recolhimento de acordo com a sua renda, né? Com a sua renda ali mensal. Varia de um salário mínimo até o teto da Previdência hoje. O mínimo é um salário mínimo, então. Você vai fazer o recolhimento de uma alíquota sobre um salário mínimo. Então, se for 20%, vai dar lá em torno de R$240 o recolhimento mensal que você tem que fazer. Então, isso significa que a pessoa, por exemplo, quanto que é o mínimo que a pessoa contribui? 15 anos, né? Para o benefício de aposentadoria, é exigido carência de 180 meses, que dá 15 anos. Então, se a pessoa pagar essa alíquota referente a um salário mínimo, significa que lá na frente ela vai se aposentar e receber um salário mínimo, é isso?
Não, em tese ela vai receber 60% do valor que ela contribuiu. Então isso se é ela interessante contribuiu pra com saber, um né? salário mínimo, ela vai receber 60% disso. Só que como o INSS não paga menos do que um salário mínimo, ela não vai receber 60% de um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Mas nos outros casos, se ela recolher sobre um valor maior, ela vai receber 60% sobre a média dos salários de contribuição dela. Legal, é importante a gente saber Muito disso. importante. E aí, além de ela poder recolher sobre o salário mínimo, ela pode recolher sobre o teto, que hoje está no valor de R$ 7.087, que dá em torno ali de R$ 1.400 por mês, né? O recolhimento dela. Legal. E pensando assim, né, praticamente pra gente. Então, se a pessoa trabalhou a vida inteira como empregada, a empresa pagou, recolheu as guias, tá tudo certinho, de repente ela vai se aposentar e tá tudo, né, aquelas pessoas que, por outro lado, não, das outras formas, assim, e por algum período deixaram de contribuir ou nunca contribuíram. E de repente a pessoa tá assistindo a gente aqui, a pessoa tem lá 50 anos, 40 anos e diz assim, uau, eu cheguei até aqui, nunca fiz isso, nunca pensei nisso, mas tá na hora de eu... que eu podia e eu posso. E de repente, opa, tá na hora de eu pôr a mão na consciência, fazer uma análise aqui das minhas finanças e começar. É tarde demais? Dá tempo para a pessoa fazer isso? Não, assim, de uma maneira geral, a gente vai ter que analisar caso a caso. Porque o meu caso não é igual ao do meu marido, são casos totalmente individualizados. Então, por isso que é importante o planejamento, porque daí a gente faz toda a análise da documentação. Mas, de maneira geral, o que para a aposentadoria o que se exige é a idade mínima, que hoje é de 62 anos para mulher e 65 para homem, e a carência, que é de 180 contribuições, 15 anos. Então, se ela tem ali 50 anos, por exemplo, com 65, ela teria direito à se ela aposentadoria. recolheu. Se ela recolher durante 15 anos, ela vai ter direito a 60% sobre a média dos salários de contribuição. Esse vai ser o valor do benefício dela. Legal. Sendo empregada ou não. Podemos entrar ainda com 50 anos, podemos contribuir para podermos ter aposentar com 65. Nossa aposentadoria com 65 anos. Como eu falei, é importante verificar caso a caso, né? Se essa senhora, 50 anos, trabalhou antes do período, ela vai ter recolhido a previdência. Então a gente consegue puxar já pode esses abater dados, também. E aí ela vai ter mais tempo ali, tem que analisar o caso dela. E a pessoa, ela chegou lá, se aposentou, contribuiu e tal, é fácil? Ela tem que requerer isso, esse termo, então, né? Como que ela vai receber? Não necessariamente você precisa de um advogado, mas a gente sempre orienta que sim, porque aí você vai conseguir o melhor benefício que você tem direito, o maior valor, digamos assim, num período mais rápido, né? Então você vai estar bem orientado, mas não necessariamente a pessoa precisa de um advogado. Hoje o sistema do INSS ele funciona todo informatizado, né? Então você pode fazer você mesmo o seu requerimento, mas pode ser indeferido, pode ter várias questões ali que se colocam dentro do pedido que é levado ao INSS. E que, como leigos, às vezes a gente não sabe nem interpretar, né? O que aconteceu. Isso. Além do direito de aposentados, de aposentadoria, nós sabemos que o INSS prevê outros benefícios. Quais os outros benefícios que nós temos também? Então, nós temos também auxílio por incapacidade temporária, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão e reabilitação profissional. São vários benefícios, então não é só a aposentadoria, né? Durante a vida você pode usar desses benefícios. Eu acho que são coisas que a gente não sabe, que nós nunca ouvimos falar e olha aqui, ó. Eu acho muito interessante, por exemplo, para o caso da mulher, tem, por exemplo, o salário maternidade, né? Que é só pro caso da mulher. Para mim é um benefício, assim, bem interessante, porque você geralmente, quando você faz o recolhimento da Previdência, você vai lá pagando todo mês e você fica lá pagando por 15 anos, 35 anos, 40 anos, e você nunca vê um retorno, né? Você nunca recebe só lá na aposentadoria. No salário maternidade, você fazendo lá, por exemplo, 10 contribuições, que é a carência exigida para o salário maternidade, você tem direito a 4 meses de benefício. Olha só. Mesmo a mulher que trabalha como empregada? Isso. Para a mulher que trabalha registrada, isso é automático. Não exige a carência de 10 contribuições. Isso é para o caso da autônoma, né? Por exemplo.
Daí ela tem carência de 10 meses. Olha só. Pensão por morte. Morte de quem? Morte do segurado, né? O segurado do INSS faleceu, quem vai receber o benefício é o dependente Isso que eu ia dele. perguntar. No caso das viúvas lá que a Rose comentou, se por acaso o marido falece, a esposa tem direito à pensão por à morte. pensão por Se morte. ele fazia parte, se ele contribuía para o regime da Previdência Social, sim. Ela tem direito, não só ela, como os filhos, né, menores de 18 anos, daí tem direito ali à pensão por morte, Que o benefício. bom. Tem muita gente que não sabe disso. Auxílio reclusão. O que é auxílio reclusão? Também, ela é se a pessoa vai presa, né? daí a família continua recebendo o salário. A família recebe família o salário, recebe. que é um salário mínimo daí, nesse caso do auxílio reclusão. E o salário família? O salário família é para os casos de empregadas, só CLT, né, vínculo empregatício, quando a renda é menor de R$ 1.600. Aí tem direito os filhos menores de 14 anos ou que apresentam alguma deficiência. Daí eles recebem um valor de salário Mas família. olha que interessante, a pessoa muitas vezes não usufrui disso. Não. Por quê? Porque não sabe. Porque não sabe. Sabemos que esse assunto é muito amplo, tem muitas coisas para a gente aprender. E como a Larissa falou, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas conseguimos dar uma pincelada, né? Você que não sabia que você tem direito, tem direito. Você que não sabia ao que você tem direito, agora você fica sabendo. Então, acho que conseguimos mostrar, dar uma pinceladinha num pouco da aposentadoria para as mulheres. Vou ajudar você, pensa, veja como é que está a tua situação, né, com o teu marido. Faz um planejamento, faz aí tudo direitinho. Queremos agradecer a Lari. Sim, muito obrigada. Bom por nos esclarecer todas essas... Preparar esse bate-papo para nós aí, muito Espero legal. que tenha edificado, né, Com de alguma forma a certeza. vida daquelas pessoas que nos assistem. Isso. Eu agradeço muito o convite. Foi muito gostoso. Foi muito bom. Muito muito bom. obrigada. Vocês continuem abençoadas e até a próxima. Até.